para breve, portanto, estou ainda mais feliz por estar aqui. Vamos falar sobre livros, como a Conceição Queiroz diz, as escolhas da geração futura. Vamos, no fundo, olhar para a educação e a forma como os jovens se relacionam com a leitura. E ao pensar nos mais jovens, estes temas já foram de alguma forma abordados, ao pensar nos jovens, não será surpreendente para ninguém dizermos que os tablets, os telemóveis, as redes sociais, enfim, a vida online, contribui de alguma forma com um sentido prejudicial para os hábitos de leitura. Mas quando estava a pesquisar, a fazer a minha pesquisa para este debate, parei-me com dados surpreendentes que eu acredito que também podem surpreender-vos. Vamos já, sem perder mais tempo, para o nosso debate. Começo por ordem alfabética as intervenções, é a forma neutra de desempatar. Quem começa, portanto, professor Carlos Neto. É comum nós vermos uma preocupação generalizada, desde as escolas ao poder político, pelo facto de se ler pouco em Portugal e de os jovens lerem pouco. Esta preocupação generalizada, de alguma forma, traduz-se em ação concreta ou fica pela retórica? Bem, muito boa tarde, aliás, bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a APEL, na pessoa do Pedro Sobral, e, de facto, dizer que é uma iniciativa com uma grande pertinência e também cumprimentar, obviamente, todos os presentes e saudar, obviamente, o meu companheiro de painel, o professor Dr. Nuno Lobo Antunes, porque eu tenho um grande apreço e também gosto pela sua atividade profissional. E o moderador, obviamente, o André Ramos. A questão que coloca é muito interessante, porque, de facto, eu julgo que devo começar por dizer que, em quase 50 anos de democracia, nós temos melhores pais, temos melhores alunos, temos melhores professores, temos melhores escolas. Não se pode comparar no tempo em que eu nasci, em 51, num tempo, de facto, ditatorial, onde, de facto, não existia condições para termos uma escola democrática, uma escola cooperativa, uma escola participativa e, diríamos também, numa perspectiva de perspectivar os nossos futuros, não é? Juntos. E, de facto, não se pode confundir o passado com o presente. Mas eu diria que, quando pensamos nas novas gerações, eles vivem, neste momento, uma situação difícil de se prepararem para um futuro que é imprevisível, é desconhecido e é incerto. Mesmo com as novas tecnologias que vieram para ficar, obviamente, a escola não pode ser completamente digitalizada do meu ponto de vista, os afetos e as emoções são absolutamente essenciais e o professor é insubstituível. Considero também que, de facto, é essencial que tenhamos uma escola mais ecológica, uma escola mais democrática, cooperativa, participativa, onde os estudantes possam, de facto, ser protagonistas no próprio processo de aprendizagem, que tem que ser um processo inteligente e, acima de tudo, baseado numa visão mais plural, que é o futuro, numa preparação mais global para enfrentar esses desafios, portanto, do futuro. E que desafios, Dr. Nuno Lobo Antunes, representam a digitalização, as novas tecnologias, e de que forma é que estes hábitos, que eu acredito que sejam indissociáveis da geração mais nova, podem ou não prejudicar a leitura e a própria educação? Bom, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o convite. Em segundo lugar, eu não posso, e vocês vão me perdoar, deixar de homenagear hoje, porque faz 81 anos, porventura, o escritor português vivo mais importante, António Lobo Antunes. E é com alguma emoção que eu faço. Em relação aos desafios do digital, etc., eu devo dizer que acho que o telemóvel é um instrumento absolutamente extraordinário de democratização. Eu cresci num ambiente e num meio onde havia uma biblioteca, onde, quando havia dúvidas, o meu pai dizia: vai lá acima buscar o livro. Eu vivia, portanto, num ambiente de excepcionalidade.
Hoje em dia, qualquer criança de qualquer meio tem no bolso de trás dos jeans a maior biblioteca que alguma vez existiu. Portanto, aquilo que eu vejo é o digital como uma oportunidade absolutamente extraordinária de acesso de todos ao conhecimento. Eventualmente, de acesso de todos à cultura. Se não é de acesso de todos à sabedoria, é porque isso, alguma coisa na escola não acompanha, eu diria, este acesso ao conhecimento generalizado, à informação. Simplesmente na escola ou também nas famílias. Uma notícia de 2019, por exemplo, com a qual me cruzei, tem como título: Os jovens portugueses leem cada vez menos e os hábitos das famílias influenciam. Eu não sei se leem cada vez menos, eu não sei se isso é verdade e acho difícil que seja. Por uma razão muito simples, porque o grau de alfabetização, o acesso às universidades e, portanto, um escalão de cultura mais elevado tem vindo a crescer estrondosamente depois do 25 de Abril. Quer dizer, a democratização da cultura é um facto. Quando eu era aluno do liceu, o nível de alfabetismo era de 30%. E, portanto, eram pouquíssimas as casas onde havia livros e onde havia pessoas que lessem. E, portanto, naturalmente que à medida que o nível cultural da população vai crescendo, também a influência que exercem sobre os seus filhos vai naturalmente subindo também. E, portanto, eu não creio que isso seja exatamente verdade. Há um aspecto interessante que eu gostava... Eu, apesar da minha idade, eu sou como aqueles carros antigos, chegavam aos 100 mil quilómetros e voltavam ao zero. E, portanto, eu cheguei aos 50 anos e voltei a ter filhos, quer dizer que é uma coisa que... e, portanto, tenho uma filha com 18 e perguntei-lhe o que é que influencia mais a tua escolha de leitura. E ela diz-me: os meus amigos e o TikTok. Ou seja, os livros que os influencers, ou as pessoas que ela admira, ou de quem gosta, no TikTok falam isso, são aquelas que nós no nosso grupo, também conversamos e discutimos e pedimos para comprar. Surgiu até um conceito que é o booktalker, que eu confesso que senti-me desatualizado porque tive de procurar aquilo que era, que são essas pessoas que, através das redes sociais, nomeadamente do TikTok, sugerem livros, fazem crítica literária. Professor Carlos Neto, uma posição crítica à utilização dos ecrãs pode ter aqui uma viragem, olhando à forma como se utilizam os ecrãs, ou seja, pode haver um reverso desta dispersão que as crianças hoje têm nos ecrãs, ao sugerir, por exemplo, leitura? Os ecrãs vieram para ficar, obviamente que têm impactos diferenciados em função das idades, como é óbvio, principalmente até à puberdade e depois da puberdade. É preciso distinguir o que são ecrãs lúdicos e o que é que são ecrãs que podem ser utilizados para buscar conhecimento, e isso o professor deve, obviamente, utilizar na sala de aula. Há uma grande discussão neste momento sobre o uso dos smartphones nos celulares. Eu tomei a posição pessoal de que acho que não se deve proibir nem regulamentar, mas deve-se sentar com as crianças, os professores, os pais, para assumir quais são as regras de utilização nos espaços exteriores. Mas é preciso dizer que, neste momento, o sistema educativo necessita de fazer emergir um novo paradigma para a educação. Como, aliás, vem muito bem descrito no último relatório da Unesco sobre aquilo que é as perspectivas para 2050. E o que é dito lá é, no fundo, um novo contrato social para a educação e, de algum modo, reimaginar o futuro da escola juntos. Trabalhar de forma concentrada e também em cooperação entre todos. Fazer um pacto de transição entre a escola, os pais e a comunidade. Por outro lado, ter aqui a ideia de que esta noção de trabalhar juntos implica também a desconstrução da sala de aula como único local de aprendizagem. Acho que isso é absolutamente fundamental. A escola não é uma ilha, não pode viver dentro de muros e tem que se expandir para o espaço exterior, que deve ser considerado como espaço educativo e não apenas um espaço de entretenimento. Não há nenhuma teoria nem nenhuma investigação sobre o conceito de intervalo escolar. Ainda ninguém me explicou esse conceito, não é? Entre tempo de trabalho e tempo de lazer.
Provavelmente temos que ter nestes crianças e jovens uma atitude lúdica de entender a apropriação do conhecimento através de entusiasmo, de curiosidade, de participação nos próprios processos e essa escola estender-se para a comunidade para ir buscar conhecimento. De termos crianças e jovens que sejam não apenas alunos, mas exploradores, pesquisadores, cientistas, artistas e até desportistas. Mas como é que se pode estimular esse perfil? Olhando, por exemplo, ao Plano Nacional de Leitura, deve ser reformulado olhando àquilo que os jovens estão a ler, de alguma forma adaptado para conseguir atrair mais a atenção sem ficar para trás, Eu acho que ou as não? crianças têm direitos que não estão a ser respeitados e um deles é a possibilidade de participação. Quando é que nós nos sentamos com as crianças e as ouvimos? Quais são as suas motivações intrínsecas? Quais são os seus desejos? O que é que gostariam de ler ou o que é que gostariam de aprender? Repare, aprender a ler começa muito cedo, começa logo nas primeiras idades, quando as crianças têm oportunidades de brincar com os objetos, brincar com os outros, brincar consigo próprio, compreender a complexidade do seu próprio organismo, na sua microestrutura ou macroestrutura, por outro lado também na relação em conhecimento do próprio mundo. Aprender a ler é no fundo como subir a uma árvore, no fundo que é procurar o espanto, procurar a adaptação, a criatividade, a contemplação, a capacidade de superação. Aqui alguém já falou de esforço, é preciso esforço, de facto, mas, acima de tudo, a capacidade de fuga à realidade para voltar a ela depois mais resiliente. O problema hoje é que há muitas crianças que sobem às árvores, mas já não descem, não é? Este é que é o problema. E há muitas crianças que já não têm essa oportunidade de brincar de forma livre, porque temos uma escola hiper-escolarizada e uma taxa de sedentarismo cada vez maior. Somos o país campeão europeu, segundo os dados do Eurobarómetro, de um país sedentário. E, portanto, aprender a ler significa a inteligência de descobrir dentro de si próprio a naturalidade de gostar de aprender, de ter prazer em ler, prazer em escrever. Isso é que é a questão essencial que se passa hoje na escola. Como é que nós conquistamos as crianças e jovens a gostar de ler e a gostar de poder, de facto, fazer algo muito parecido do que é essa atitude lúdica que nos deve acompanhar toda a vida. Porque aprender a ler é confronto com o risco. Mas há excesso de atividades que as crianças hoje têm que retiram este espaço livre? Eu não creio, quer dizer, vamos a ver, é tudo, evidentemente que tudo pode ser melhorado, mas se nós compararmos de novo com aquilo que se passava não há muitos anos, eu creio que, por exemplo, a atividade desportiva dos jovens portugueses, na sua qualidade e quantidade, é incomparavelmente maior do que era há uns anos. Eu dou consultas pelo país todo, evidentemente que as pessoas têm cada vez menos filhos, e desejam que esses filhos tenham aquilo que elas não tiveram. Quer dizer, e é raro a família que não consegue, apesar de tudo, que o filho faça judo, que a filha faça natação e depois vá para o balé, ou que não toque um instrumento musical. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que houve um avanço enorme. Mas é generalizado a todo o país? Eu acho que é generalizado. Ou é algo generalizado. concentrado numa parte da população? Não percebi, desculpe, ser generalizado ou concentrado? Se essas atividades que referiu são algo que estão é algo apenas acessível a uma parte da população e não de forma generalizada. Bom, evidentemente que não será acessível a todos, mas é muito mais acessível do que era há uns anos a uma grande parte da população. Até porque também eu diria com as autonomias regionais, começou a haver espaços gimnodesportivos e outros espalhados pelo país inteiro. E eu acho que isso é Portanto, eu percebo que haverá ainda muita coisa para fazer, mas acho que vale a pena, até para nos animar, olhar um pouco para o caminho que já foi feito. E quando se tem a minha idade é inevitável que isso se faça. E eu acho que a comparação é altamente favorável. Há aqui um aspecto que eu acho que é importante e que se prende com esta... Há aqui um outro aspecto que eu acho que é muito importante e que nós devíamos olhar também, que é a enorme diferença que existe em relação à liberdade,
à prática desportiva e outra das raparigas. Eu acho que se nós olharmos para uma diferença de 30 anos, isso é um tempo curtíssimo, não é? Eu lembro quando entrei para a Faculdade de Medicina, era chamada a Sala dos Alunos, não era onde nós estávamos. Hoje em dia bem podia ser a Sala das Alunas, porque a maioria é claramente do sexo feminino. Permita-me apenas questionar, professor Carlos Neto, se é mais aquilo que já foi feito ou mais aquilo que falta fazer para o futuro. Há muita coisa que falta fazer e principalmente entender que o processo de aprendizagem é um processo que deve ser feito com o corpo todo. Nas escolas não entra só o cérebro e o corpo fica à porta da escola, porque nós aprendemos, acima de tudo, sendo ativos e tendo a capacidade, acima de tudo, de não cometer um erro que pode estar a acontecer nestas novas gerações, que é escravizar o aluno às avaliações e não dar importância às aprendizagens. De facto, hoje a escola, do ponto de vista geral, faz um grande esforço de ter as crianças intelectualmente ativas e corporalmente passivas, o que é muito desinteressante para as crianças, com uma dificuldade de concentração e de capacidade atencional. Numa grande parte dos casos, há muitas crianças que, de facto, fingem que aprendem e os professores fingem que ensinam. E temos outro problema, que do meu ponto de vista é absolutamente essencial, que é o facto de, hoje, nas escolas, nós não termos a possibilidade de estas crianças e jovens poderem, de facto, ter a possibilidade de optar por aquilo que gostam, pela diversidade de aprendizagens, maior equilíbrio. Repare, as crianças têm uma aprendizagem que é considerada obrigatória, depois têm as CAFs, são Centros de Apoio à Família, depois têm as AECs, que são atividades de enriquecimento curricular, depois têm os ATLs, depois têm os trabalhos para casa, depois têm as atividades esportivas que os pais se encarregam de organizar. Sobra pouco tempo livre. Não é? E religiosas e outras. De facto, é uma agenda extremamente preenchida, são currículos intensos e extensos e nós temos que diminuir esta carga enorme porque, de facto, vivemos num país onde há muita precariedade e as crianças são vítimas do trabalho dos pais e têm que passar 50 horas na escola. E, portanto, como é que se aprende a ler e a gostar de ler quando se está obrigatoriamente tantas horas na escola? E depois em casa fazer esse trabalho. Exatamente. Pedi uma resposta muito breve, 30 segundos para ambos, a mesma pergunta. Se no caso da leitura das crianças, neste momento, existe um dilema entre aquilo que pode ser popular e atrair o maior número de crianças e a estética literária. Se é um dilema. De certo modo, as crianças têm necessidade de se projetar em imaginário, em fantasia, em maior equilíbrio entre um currículo formal e um currículo informal. Onde está o lugar das artes, o lugar da atividade física, da atividade esportiva, da atividade lúdica na escola? Não é valorizado. Nós temos uma escola desequilibrada em relação aos interesses que as crianças e os jovens têm e, por outro lado, aquilo que é imposto. E, por isso, quando falamos aqui nas escolhas das novas gerações, nós deveríamos ouvi-los e, a partir daí, fazer um modelo, um novo paradigma de funcionamento da escola que lhes desse oportunidades de eles poderem descobrir os seus próprios talentos, descobrir, de facto, quais são as suas motivações para que tivessem maior grau de felicidade, maior grau de confronto com aquilo que é hoje um grande drama, porque se dá tudo pronto às crianças, não há tédio nem frustração. Muito bem. E isso é um problema sério do ponto de vista do desenvolvimento humano. Dr. Nuno Lobatunes, a sua opinião. Eu fui aluno de Virgílio Ferreira, era o meu professor de português. E ele dizia, leiam tudo. Leiam o Corintilhado, leiam o que vem na caixa de trás do pacote de açúcar. Leiam tudo. E depois, a seguir, liam um trecho da Cidade e as Serras, da descrição da ida do Jacinto até Tormes, em que exemplificava a estrutura daquele texto. E era uma coisa depois maravilhosa. E, portanto, ele foi, sob esse ponto de vista, um dos meus mestres. Portanto, acho que... E é um conselho extraordinário. Eu queria agradecer a ambos estarem aqui. De facto, isso é importante porque aqui desenvolvemos estas ideias de estímulo à leitura, de aumento de literacia, melhoria da educação. Se olharmos os números, ainda há 61% de portugueses que no ano passado não leram um único livro.
Para mim é um número muito elevado e é estranho até não ler um único livro. E há um inquérito da Fundação Carlos de Gulbenkian com a Universidade de Lisboa, o Instituto de Ciências Sociais, que aponta que no acesso à cultura aquilo que pesa mais são baixos salários, desigualdades sociais e desigualdades educacionais. E eu acredito que a cultura, neste caso falamos concretamente a literatura, a leitura, pode ser uma das grandes ferramentas, de facto, para acabar com as desigualdades sociais. José Saramago dizia que a leitura é provavelmente uma outra maneira de estar num outro local, num outro lugar. E é mesmo. Eu, por exemplo, venho de um contexto social marcado por uma forte desigualdade social e educativa. Li muito enquanto jovem, sou o primeiro licenciado da família e isso permite-me, através da leitura, chegar até aqui hoje e estar convosco. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada por este painel. Carlos Neto, Nuno Lobo Antunes e André Carvalho Ramos. Nesta primeira edição do Book 2.0, no dia em que escrevemos o terceiro capítulo, este programa todo ele pensado, criado em formato de livro, com uma introdução, com um prefácio, 2 capítulos escritos ontem e hoje este terceiro capítulo, riquíssimo igualmente, numa altura também em que está tudo pronto para avançarmos para o próximo painel, esta próxima sessão. Agora, para as reflexões deste terceiro capítulo da educação, vamos apresentar aqui Carlos Maria Bobone, também a Sara Figueiredo Costa, Susana Moreira Marques e Filipa Melo. Sejam muito bem-vindas. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Num contacto prévio para preparatório para esta sessão, em conversa com o responsável editorial, salientaram-se 2 dados. Em Portugal, no percurso como escritores, os homens conseguem ser publicados mais cedo e com vendas mais significativas. E têm, genericamente, maior visibilidade do que as mulheres. Em contraponto, as editoras recebem mais originais assinados por mulheres. Susana, começo por si. Até que ponto o facto de ser mulher, isto parece uma pergunta de outros tempos, como é que concilia ser mulher, ser mãe, ser escritora, enfim. Mas até que ponto o facto de ser mulher tem influenciado o seu percurso e a sua afirmação enquanto escritora e outra não se ouve? Ok. Começo do início. Não ouviam do início. Muito bom dia. Eu já estava aqui, não me ouviam. Eu dizia que num contacto prévio, preparatório para esta sessão, numa conversa com o responsável editorial, ele deu-me 2 dados muito importantes, que eu creio que são muito importantes para refletirmos aqui. O primeiro é que, no percurso como escritores, os homens conseguem ser publicados mais cedo e têm mais vendas e maior visibilidade, não só no início, como depois ao longo do seu percurso. Por outro lado, os editores, aparentemente, recebem mais originais escritos por mulheres. Susana, começo por ti. Parece uma pergunta de outros tempos, como é que concilias ser mulher, ser mãe, ser escritora? Mas a minha pergunta é a seguinte e tem 2 dimensões. A primeira é como é que o facto de ser mulher condicionou a tua afirmação como escritora e até que ponto é que isso determina por tua própria vontade o teu trabalho enquanto escritora? Olá a todos, bom dia, um grande prazer estar aqui.